Olá, gente. Meu nome é Emerson. Este é o Emerson Barbosa Júnior Science and Data Science. E no vídeo de hoje vamos discutir e vou apresentar a vocês o que é o teste T e vamos falar sobre teste de hipótese. E vamos entender o que seria o valor de P que sai em um teste T. Quando você está testando algo, você usa um teste estatístico. Mas qual é a lógica? Você tem um método científico. Você só vai usar um teste T se você tem uma pergunta por trás. Isso pode ser uma pergunta científica, pode ser uma pergunta de ciência de dados do seu dia a dia. Por exemplo, um teste AB. Será que o grupo controle é diferente do grupo que tomou remédio de fato? É um exemplo de pergunta que tem dois grupos que vão ser comparados e que queremos ver a diferença. Será que existe uma diferença na idade entre homens e mulheres? Então, é dois grupos, homens e mulheres, e o eixo Y é a idade. Você montando isso claramente, o eixo X e o eixo Y, isso vai ficar muito fácil. E aí vamos poder usar um teste T, mas precisa de uma pergunta. Então, você tem uma pergunta, faça uma revisão bibliográfica. É importante quando você tem um método científico, formule uma hipótese, realize um experimento e aceite a hipótese ou rejeite a hipótese. Então é importante que você tenha uma hipótese por detrás. Você pode achar que homens são mais altos que mulheres, por exemplo. Ou a idade média entre homens e mulheres. Os homens são muito mais velhos, tem muito mais homens velhos do que mulheres. Enfim, você pode fazer inúmeras perguntas e você pode colocar hipóteses específicas para responder essa pergunta. Mas qual é o ponto? Digamos que você queira ver se existe diferença no comprimento do dedo anelar entre homens e mulheres. E aqui seria o eixo Y no comprimento. Então, se eu tenho uma pergunta clara, que é muito simples, existe diferença entre comprimento do dedo anelar entre homens e mulheres? O eixo Y é comprimento, o eixo X é homens e mulheres, são dois grupos específicos. Digamos que você começou a coletar e coletou informação de várias pessoas ou achou dados na internet de várias pessoas e você chegou a 5 valores de homens e 5 valores de mulheres. Você encontrou, por exemplo, que esses 5 valores com a média de 4,4 são a média do centímetro do dedo anelar de homens e 6 foi os centímetros do comprimento do dedo anelar de mulheres. E isso, claro que pode estar enviesado, não estou explicando aqui como é que isso foi amostrado na prática. Mas existe uma diferença de 1,6 entre essa média e essa, sendo que a média de 6,0 das mulheres é maior do que a dos homens. A pergunta é: como é que eu vou saber se essa diferença é realmente significativa? A diferença, por exemplo, que há uma diferença de 4,4 para 4,5, que é de 0,1, já não seria uma diferença? Que diferença é uma diferença significativa e confiável que eu possa ter na hora de verificar diferenças entre homens e mulheres? E é essa pergunta que o teste de hipótese quer fazer. E para isso, você você cria uma hipótese sua que existem o comprimento do DNA de homens vai ser maior do que o das mulheres e você pega esses valores, vê a diferença. Só que o que acontece quando você aplica o teste usando esses valores? Ele vai construir uma distribuição de valores que são esperados ao acaso, que no caso é chamado, a gente vai falar mais à frente, de hipótese nula. Seria, ou seja, se não existe diferença entre homens e mulheres, qual seria a distribuição de valores esperados quando não há diferença entre esses dois grupos? Então você vai saber quais as diferenças principais que surgem quando tem uma distribuição ao acaso e com base nessa distribuição de valores você vai saber se sua diferença ela se encontra ou não nessa distribuição de valores ao acaso, ou seja, será que o valor que eu encontrei ele é encontrado frequentemente quando eu pego esses valores e sorteio ao acaso e crio uma distribuição de valores do acaso? Se ele foi encontrado frequentemente na distribuição de valores ao acaso, logo, esse valor não é confiável porque eu poderia ter pegado ele aleatoriamente. Agora, se ele aparecer poucas vezes, significa que esse valor ele é poucas vezes encontrado ao acaso. Logo, essa diferença ela é real e o meu valor, o meu resultado, ele é confiável.
E isso é interessante porque se o valor ele é confiável, agora eu sei que essa diferença ela não veio do acaso, eu vou olhar o beta, no caso de uma reta, mas aqui seria a diferença entre as médias para saber o quanto foi diferente o comprimento do dedo dos homens e das mulheres. Então, o teste T eu uso para verificar se essas diferenças, se esses valores eles são encontrados ao acaso ou não. E se eles não são encontrados frequentemente, eu posso confiar que esse valor ele não veio do acaso, que ele é confiável e que a diferença entre esses dois valores é uma diferença significativa e que você vai poder ver o tamanho do efeito, que seria o quanto é variável entre grupos, ou seja, o quanto um grupo é diferente do outro. A lógica é basicamente essa. E para isso usamos o teste T para dar confiabilidade ao nosso resultado e mostrarmos que esse valor não veio do acaso. Só para você saber, isso é a mesma coisa que isso aqui, que seria um box plot. Eu tenho que explicar isso em algum momento, mas basicamente seria aqui seria os 50% dos valores mais frequentes e aqui os 25 restantes para cima e para baixo. E aqui seria o limite superior, o limite inferior e o que está acima disso aqui seriam o que a gente chama de outliers, que ou abaixo disso aqui que são outliers. Isso aqui também é a mesma coisa que isso aqui. Ou seja, aqui estão os valores mais frequentes dessa distribuição. Logo, eles são topo dessa curva de distribuição aqui. Se você quiser saber mais um pouquinho sobre curva de distribuição, você tem um vídeo no canal aqui sobre. Mas isso pode ser representado através de box plots ou através desses diagramas. É basicamente a mesma coisa, é como se aqui fosse homens e mulheres e aqui fossem as caixinhas representando essa distribuição aqui e essas diferenças. E aqui, já pensando nisso, eu já coloquei aqui esse valor da direita mais acima e os valores desse grupo à esquerda mais abaixo, que o diagrama de caixa aqui representa bem essa distribuição de valores aqui. Talvez só os limites superiores e inferiores que não seriam tão grandes. E aqui a mesma coisa. Você poderia pensar que aqui seria o grupo de homens e aqui o grupo de mulheres, sendo que aqui seria os comprimentos mais frequentes e aqui os comprimentos mais frequentes nas mulheres e os valores ao redor disso. Mas pensando agora no teste T, coisa simples. O que é que eu faria se eu fosse construir o teste T do zero? E essa lógica serve para nova, serve para todo o restante. Eu pego esses valores que tem aqui, esses dois aqui, pego todos esses pontinhos aqui, eu posso colocar todos em uma tabela com os valores de cada um. E esses valores aqui, eles vão estar todos em um único grupo, que seria um grupo extra, que seria um grupo com todos os valores reunidos. Se eu quero fazer distribuição ao acaso, o que é que eu posso fazer? Eu posso jogar um dado. Se cair ímpar, eu coloco o valor à direita, o primeiro valor à direita, e se cair par, eu posso colocar os valores à esquerda. Então, o que acontece? Digamos que eu jogue primeira vez. O primeiro valor está aqui, seria esse aqui. Ele caiu o número 4, logo ele é par. Eu também poderia, na verdade, colocar um cara e coroa. Se for uma moeda, se for cara, eu coloco nesse grupo daqui. Se for coroa, eu coloco no outro grupo. Esses valores vão estar em um grupo. Então, o primeiro, eu coloco cara no primeiro. Caiu cara, então coloco aqui. Caiu cara, coloco aqui. Caiu cara, coloco aqui. Caiu cara, coloco aqui. Caiu cara, coloco aqui. Como são 5 valores em cada grupo, logo quando termina um grupo, todos os valores vão para o outro. Só que perceba que se eu estou fazendo isso aleatoriamente, pode ser que na próxima vez comece caindo coroa e todos esses valores que estão aqui venham para o lado de cá e os valores de cá venham para o lado de cá. E pode ser que esses 4 valores fiquem em um lado e esses valores mais extremos fiquem do outro. Então, se eu jogar isso aqui repetidas vezes, eu vou ter diferentes distribuições que vão sair desse grupo de todos os valores reunidos, que vão cada um para um lado. Agora perceba que se eu fazer isso várias vezes e for completando e tirando as médias, eu posso ter diferenças de média diferentes. Então, por exemplo, eu joguei aqui, completei, juntei os valores todos da tabela de valores gerais, joguei cara e coroa e caiu essa distribuição aqui. Caiu 0,2. Eu posso dizer que essa aqui seria a diferença entre as médias esperadas ao acaso
na primeira rodada, então 0,2. Nessa segunda aqui, já a diferença já foi de 0,3. E fazendo isso 100 vezes, você vai ter um número de valores de diferenças entre a média, com base nos valores que são sorteados para cada lado. Você vai ter esse número de diferenças esperadas se eu estivesse em uma situação de acaso. Então, se eu estou numa situação randômica, eu posso construir isso 100 vezes. E o que acontece? Eu vou pegar essa tabela de valores aqui. E o que é que eu vou observar? Eu vou olhar quantas vezes valores iguais ou maior que essa diferença da minha distribuição original, que foi 1,6, aconteceu nessa distribuição nula de valores que são esperados ao acaso. Então, nessa distribuição de valores do acaso, esse valor 1,6 aconteceu só 2 vezes das 100 vezes que nós fizemos o sorteio. Logo, a probabilidade de eu encontrar essa diferença, ou diferenças maiores que essas ao acaso, é de 0,2. Então, chegamos na conclusão. Esse valor ele é raramente encontrado ao acaso. Logo, esse valor é um valor confiável. Essa diferença é uma diferença real que eu posso emitir e que eu posso dizer que a diferença entre as populações é deste nível e que não veio do acaso. Sendo que o computador hoje em dia ele faz milhares de vezes isso aqui para ter esse valor mais preciso possível. Mas essa é a lógica da criação do teste T. E é muito simples, você perceba que isso também serve para nova, só que a nova vai ter uma complexidade maior, que seria a variação não só entre os grupos, mas a diferença dentro dos grupos, e a nova são para quando tem mais de 2 grupos ou níveis do fator, e o teste T para quando só tem 2 grupos. Isso eu vou falar mais à frente, mas só usa teste T quando você tem um eixo X com 2 grupos, com 2 variáveis categóricas no eixo X, e o eixo Y é uma variável numérica. Se o eixo Y também fosse categórico, seria um que quadrado. Se o eixo Y fosse categórico e aqui fosse contínuo, seria uma regressão logística. Se os dois fossem contínuos, seria uma regressão. Então são várias, a depender das combinações de variáveis categóricas e variáveis do eixo x e do eixo y, os tipos de variáveis que são, vão ser testes diferentes. Então, para usar o teste T no R é muito simples, t.teste, você pode colocar aqui os 2 grupos, colesterol explicado por grupo, variação igual true, e aqui o dado. Aqui é o valor de P, que é o que sai, que é importante. Qual o valor de P? Esse valor de P também foi baixo. O D igual a 19 e o T 3,77, sendo que tem aqui 0,22 e 0,79 e aqui seriam as médias do grupo de controle do grupo tal. Sendo que assim, para fazer o cálculo de teste T matematicamente, você tem a diferença entre as médias, média 1 e média 2, você tem a variância e ele faz alguns cálculos específicos aqui pelo tamanho do grupo. Aí ele pega a variância e faz uma divisão, um inverso do número do tamanho do grupo 1 e do tamanho do grupo 2. E aí ele faz todo um cálculo para chegar no teste T. Mas em essência, é basicamente diferença entre as médias. Só que, claro, levando em conta grupo, variância e muitas outras coisas. Mas a lógica é basicamente isso, diferença entre médias. E aqui saiu o valor, saiu o intervalo de confiança, saiu as médias. Esse é o output do teste T que você pode utilizar no seu dia a dia. Então é isso, gente. Se inscreve no canal do Emerson Barbosa Júnior Science and Data Science para continuar acompanhando os vídeos do canal. Se conecta comigo no LinkedIn para que a gente possa interagir mais. Qualquer dúvida é só me enviar. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Dá um gostei. Até os próximos vídeos. Até logo. Tchau, tchau.